Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, especialmente nossos irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier, meus amigos e todos aqueles que acessam o nosso site, no YouTube. Estamos mais uma vez aqui para falar um pouquinho do nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E como nós sempre fazemos, abri ao acaso, e nos caiu hoje no capítulo 18, a lição Muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item 13, Instruções dos Espíritos. Dar-se-á àquele que tem. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: Por que lhes falais por parábolas? E eles, respondendo, disse: É porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque a todo aquele que já tem, se lhe dará ainda, e estará na abundância, mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse: Escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. São Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 14. Prestai atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com os outros. E vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. São Marcos, capítulo 4, versículo 24 e 25. Dá-se àquele que já tem, e se tira àquele que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos, que frequentemente vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno, e o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Esses esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um ímã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Tira-se aquele que nada tem, ou que tem pouco. Tomai isso como uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que dignou fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus que retira daquele que havia recebido pouco. É o próprio Espírito, Ele mesmo, que pródigo e negligente não sabe conservar o que tem e aumentar, na fecundidade, o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou, e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo mofar por falta de cuidado, deve acusar o seu pai se elas não produzem nada? Não, não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retornar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias, e que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem, e rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más, e que a regue com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então ele verá seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100 e o outro 1000. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas,
lavrai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Um Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. Que lição, né, meus amados? A gente precisa prestar bastante atenção para entender. Senão, se a gente vê assim, sem prestar muita atenção, a gente vai pensar, ah, mas como é que Deus tira daquele que tem pouco ainda fica sem nada, né? E vai dar mais para quem já tem muito, né? Isso quer dizer que a gente, quando vai cultivando o nosso espírito, quando vai estudando a nossa doutrina, quando vai aprendendo cada vez mais e mais a gente vai recebendo. E Deus, que é Pai, Ele sempre dá o melhor para os seus filhos. É como veio o exemplo aqui, não é? Se um pai deixa as terras para o filho, e o filho, com preguiça, não vai lá limpar, arar, plantar essa terra, não vai colher nada. Não vai colocar boas sementes lá, não é? Ter todo aquele trabalho que quem planta sabe, né? E essa metáfora da plantação na terra, ela serve para os nossos corações, né? Se a gente também não cuidar do nosso coração, não cuidar do nosso espírito, não tirar as ervas daninhas, não é? Não regar com a oração, com o cuidado, também vai se transformar em árido e também não vai produzir nada, né? Então é uma lição que não é de fácil compreensão essa. Dar-se-á aquele que tem. As primeiras vezes que eu li, eu também pensei, né? Mas que coisa, como é que vai deixar quem não tem sem nada e vai dar mais para quem já tem, né? Então é nesse sentido. No sentido de que quem procura sempre vai encontrar mais e mais e vai poder evoluir. E aquele que parou no tempo, não é? Às vezes perde até aquilo que já tinha conseguido. E agora me veio uma história, né, que eu adoro contar histórias, e me veio uma história assim verídica, de uma pessoa até que a gente conheceu, e trabalhava numa fábrica de malhas. A menina, né, a filha da casa, trabalhava numa fábrica de malhas. Então um dia ela levou para a mãe dela um saco de restinho de tecidos de malha, de várias cores, vários tamanhos, aquelas sobras que acontecem nas fábricas. Levou para a mãe. E a mãe disse para ela, o que eu vou fazer com isso, né? Esse monte de restinho, não dá para fazer uma roupa. Se fosse um pedaço, né? Se eles mandassem meio metro, 1 metro, 2 metros, daria para a gente confeccionar roupas até para as crianças. Mas assim não. O que eu vou fazer com esses retalhinhos? E ficou lá o saco de retalho na casa. Um dia uma vizinha foi lá na casa, né, a vizinha dela, e viu os retalhos lá e perguntou para ela, de onde é esses retalhos? Minha filha trouxe lá da fábrica, mas eu nem sei o que eu vou fazer com isso, é só retalho. Só lá me dá um pouco. Aí ela foi lá e derramou assim a metade do saco, colocou numa sacola e deu para a vizinha levar. A vizinha foi para casa e pegou aqueles retalhinhos todos, passou a ferro um por um e começou a costurar um retalhinho no outro. Aí fez umas colchas, uma colcha bem de retalhos, assim, né, como a gente faz. Fez umas almofadas e como elas moravam assim num bairro, né, todo mundo se conhece, ela colocou aquela colcha na janela. Aí veio uma outra vizinha e disse, mas que trabalho mais lindo que tu fizeste, né? E ela disse, olha, ganhei uns retalhinhos e fiz. Mas está muito bonito, tu não tem mais retalho para fazer uma para mim? Aí ela disse, olha, vou ver o que eu tenho aqui. Aí foi lá e achou ainda mais retalho e fez uma colcha para a vizinha. Aí ela queria dar para a vizinha, mas eram todos assim, bem humildes. Aí a vizinha disse, não, vou te pagar por isso, tu fizeste o teu trabalho, não sei o quê. Então eu aceito, né? Tu pode me dar um pouquinho, eu aceito, porque todos estavam com dificuldades. E a vizinha foi mostrando para os outros. E aí apareceu outra querendo a colcha. Ela não tinha mais retalho. Ela foi lá perguntar para a vizinha que deu. Tu ainda tem aqueles retalhos? Tá ali no canto, não sei o que eu vou fazer com isso. Então me dá, que eu estou fazendo umas colchas. Aí ela fez mais uma colcha e foi lá e deu de presente para essa vizinha que tinha dado para ela.
os retalhos. Aí tá, a vizinha ficou muito contente, ganhou a colcha pronta, né? Ficou feliz. E ela continuou ali fazendo. Aí com o restinho que sobrou, ela disse, sabe de uma coisa? A gente precisa ser agradecida. Eu vou fazer uma colcha e uma almofada e vou lá na fábrica levar para o dono, para ele ver como os restinhos que ele deu têm valor. Aí ela fez bem bonito aquilo ali, dentro do que ela podia fazer, fez uma almofada, fez a colcha, colocou numa embalagem direitinho e foi lá na fábrica levar. E quando ela chegou lá e disse que queria dar um presente para o dono da fábrica, ele atendeu. E ela mostrou e contou a história que tinha ganho da mãe da menina que trabalhava lá, os retalhinhos. E perguntou para ele, o que o senhor faz com os retalhos que fica? Eu dou, assim como eu dei para aquela menina, eu dou para outras pessoas. Se o senhor quiser me dar alguns, eu aceito. E ela já saiu de lá com 3 ou 4 sacolas cheias de retalho. Aí ela começou a inventar almofada, necessaire, colcha, toalhinha, enfim, fez um monte de coisa. E às vezes até ainda colocava em alguns biquinhos lá de crochê para ficar bonitinho. E o dono da fábrica, quando viu que ela fazia tudo aquilo, mandou chamá-la. E disse para ela, olha, eu tenho uma vaga aqui com as costureiras. Tu não queres vir? Mas era tudo que ela queria, um emprego fixo, né? E aí então ela foi para a fábrica trabalhar e ganhou um emprego que ela não tinha e ainda fazia exposições lá com os retalhos, começaram a aproveitar os retalhos e ela deu a sugestão para o dono da fábrica de quem sabe então fazer essas colchas para distribuir para quem não tinha, né? E ele aceitou a ideia. Então assim é uma história verídica, não é? Que mostra que para quem tem, mais Deus dá ainda, né? Isso quer dizer, quem está dentro daquela lei, né, do trabalho, quem quer fazer alguma coisa, vai lá e faz. E então assim, ó, cabe bem dentro da nossa lição de hoje, né? E aquele que não tem, ainda vai se tirar um pouco que ele tem, né? Pois aquela primeira senhora que ganhou os retalhos e não soube fazer nada com eles, ficou sem eles, né? Ganhou a colcha que a outra, por gratidão, deu a ela, mas a outra ganhou o emprego pelo seu trabalho laborioso, pela vontade de multiplicar o pouco que tinha. Então assim somos nós todos, amados, dentro do nosso contexto, né, cultural, social, o contexto que a gente vive, todos nós temos meios de multiplicar os dons que Deus nos dá e fazer com que esses dons sirvam a outras pessoas. Eu achei tão linda essa história, né, verdadeira, que resolvi contar para vocês, né, porque são lições simples, porque o Cristo falava de lições simples. Ele não vinha com teses, né, maravilhosas, cheias de coisas que a gente não entendia. Falava assim por parábolas, porque o povo era muito simples naquela época. Imagine vocês que até hoje, às vezes, a gente não entende as parábolas. Imagine naquela época. Essa aqui mesmo, eu levei muito tempo para entender, né? E sempre ficava pensando, mas meu Deus, como é que Deus vai tirar daqueles que não tem nada ainda, né? Para dar para quem já tem, né? Então é nesse sentido que se explica, né? Que a pessoa que tem vontade, que tem coragem, que tem boa vontade, né? Que enfrenta, Deus ajuda, né? Te ajuda que o céu te ajudará. É bem assim. Então, nós sabendo disso, não é? Vamos pegar o arado, como diz aqui, né? No sentido também de metáfora, né? Vamos mexer com as nossas mãos, com a nossa cabeça e auxiliar aqueles que precisam, fazer alguma coisa, né? Para que a gente possa evoluir. E a respeito também desse assunto, eu estava vendo aqui no livro, na Seara dos Médios, ver se pega direitinho aqui, Seara dos Médios, isso, do nosso Chiquinho, não é? E ele tem uma lição muito linda aqui, que fecha com o que a gente está falando, e chama Trabalhemos, né, no capítulo 28, e ele diz assim, ó, toda realização pede esforço, todo merecimento real inclui sacrifício. Muitos, porém, almejam auxiliar, exigindo que a evolução se transforme numa avenida asfaltada, em que possam deslizar de patins,
Desejam fazer claridade na hora do meio-dia, melhorar o prato feito, subir em elevadores rápidos para emitirem exortações e sacadas tranquilas, ou ditar bons conselhos à cabeça dos anjos. Entretanto, embora imperfeitos, é indispensável que empreendamos a cura das nossas próprias imperfeições. Se aspiras ao bem para sanar os males da terra, é natural que a esfera superior se esmere em proclamá-lo pelo teu intermédio. Se procuras o Senhor buscando ajudar a vida, o Senhor também te procura, a fim de ajudá-lo. Desse modo, o Mestre Divino espera-te nas lutas por instrumento que possa atender-lhe a obra. Purifiquemos a emoção, a fim de sentir o Pai. Sublimemos o pensamento, para poder entender o Pai. Eduquemos a palavra, de modo a enunciar o verbo. Aprimoremos a ação, para poder explicar a sua presença. Aperfeiçoemos a nós mesmos, a cada dia, tanto quanto seja possível, porquanto, para sermos intermediários fiéis entre Deus e o mundo, só existe uma solução: trabalhar. Que coisa linda, né, meus irmãos? E é essa solução, então, que nós precisamos para as nossas vidas, não é? Arregaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar pelo bem do outro e trabalhar por nós mesmos. Começando nas nossas casas, né? Nos nossos lares. Começando por nós mesmos. Temos tanta coisa para fazer na nossa reforma íntima, não é, amados? Temos tantas arestas para burilar. Temos tanto que mudar o nosso jeito de ser, o nosso comportamento. Temos tanto que fazer nos nossos lares, pelos nossos filhos, pelos nossos amados que ali estão, não é? Temos tanto trabalho, é só querer. Que possamos então, meus amados, perceber à nossa volta o campo de trabalho que ali está. Perceber que a gente precisa arar, precisa cuidar, precisa semear, se quisermos colher. E é isso que a lição de hoje nos mostra. Que Deus nos abençoe, nos proteja, que a gente tenha força e coragem de promover em nós mesmos essa reforma íntima que vai se refletir em todos aqueles que nos rodeiam, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa cidade, né? No nosso estado, no Brasil, no mundo. Queremos mudar o mundo? Comecemos por nós mesmos. Vamos agora, né, para o trabalho de preces e irradiações. Irmãos, vamos unir as nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos, vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos as nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, em hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo as tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os nossos lares.
Pai, precisamos que o Teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos Teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as Tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em Ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a Tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes, pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, Pai. Seja feita a Tua vontade. Despede-nos na Tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site